O economista Javier Milei foi eleito presidente da Argentina no último domingo. A gente, inclusive, falou sobre isso ontem, né? Derrotando o representante do atual governo, Sérgio Massa. Milei assume o comando da Argentina em 10 de dezembro. Ele prometeu dolarizar a economia, privatizar empresas estatais e o novo presidente também não vê com bons olhos o Mercosul e a relação com o Brasil e a China. Mas como será que isso pode afetar o nosso país e o mercado? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a Carla Beni, que é economista, professora da Fundação Getúlio Vargas, está aqui junto com a gente, nossa já parceira. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, quero começar entendendo o seguinte: por que é tão importante a gente aqui no Brasil falar e entender o que está acontecendo ali na Argentina? E como que o governo da Argentina pode influenciar as relações comerciais com o Brasil e como que isso pode afetar, então, a vida das pessoas aqui e lá? Por que a Argentina é tão importante para a gente, né? Primeiro, ela é um vizinho nosso, muito importante. Nós temos relações diplomáticas, históricas e comerciais há séculos. Então, quando nós temos uma situação como essa, por exemplo, de um presidente que tem certas restrições com relação ao nosso governo atual, por exemplo, a gente precisa, nesse primeiro momento, separar as agressões pessoais, digamos assim, das relações comerciais. Porque o Brasil e a Argentina, nós somos parceiros comerciais quando a gente pensa em importação e exportação, é muito relevante. O nosso terceiro parceiro comercial é a Argentina, tanto na importação quanto na exportação. Então, no nosso primeiro parceiro tem a China, depois os Estados Unidos e a Argentina vem em seguida. Então, todo o segmento, por exemplo, de setor automotivo, tanto o carro inteiro quanto peças, o trigo, nós dependemos muito do trigo da Argentina, também temos os vinhos que a gente importa deles. Então, a relação comercial, Wilker, é muito forte. Certamente algo que deve ser levado em consideração, né, Carla? Porque durante a campanha eleitoral, a gente, a gente percebe ali, a gente vê muito no discurso extremos, né? Por exemplo, o Javier Milei afirma que quer acabar com o Banco Central lá da Argentina. Primeiro, eu quero entender se isso é praticável. Será que isso é possível de ser feito? Olha, essa decisão não é uma decisão do presidente da República. Essa é uma decisão que, inclusive, teria que ser aprovada pelo Congresso e há questões jurídicas aí no meio envolvidas, né? Há que se saber se seria uma decisão constitucional ou não. Então, é um processo tão complicado e, na verdade, se a gente parar para pensar, qual país desenvolvido que não tem Banco Central, né? Não existe isso. Então, agora a gente precisa separar o Milei da campanha, que é aquele que falou o que ele falou para poder angariar votos de uma população que está realmente desgastada com o processo inflacionário, que estava muito insatisfeita com o governo presente e acabou votando nele para quem será o Milei presidente. Se ele continuar dentro desse modelo radical do jeito que ele for, nós vamos ter que ver como que o Congresso vai reagir. Sabe por quê, Wilker? Porque o presidente da República, ele representa um poder, mas o Congresso é o outro, e eles precisam juntos tomar as decisões. E pelo menos até esse momento ele não tem maioria ali de apoio no Congresso argentino, né? Quero entender um pouco mais sobre o peso do Mercosul. Javier Milei já disse que é contra esse bloco, disse que ele não é eficiente, que, se possível, ele vai acabar com o Mercosul. Isso faz algum sentido? Qual que é a importância atual, a relevância atual, o peso desse grupo, desse bloco econômico? A Argentina, ela precisa muito de dólares, porque o programa dele, que é dolarizar a Argentina, ele precisa de dólares, é a condição básica. Para isso, esses dólares viriam justamente do comércio internacional, da exportação da Argentina para ela conseguir ter dólares.
Se ele quer sair do Mercosul, já anunciou que não quer entrar nos BRICS e disse que tem um apreço apenas aos Estados Unidos e Israel e uma série de restrições aos outros países, eu não sei de onde esses dólares virão, porque ele está restringindo o comércio internacional em vez de expandir. Então, há muito discurso, há muita retórica, há muita posição ideológica nesse momento, né? E uma ideologia muito enviesada, porque imagina que ele diz que o governo atual é comunista. Então, nós temos aí algumas distorções muito profundas deste candidato que agora se tornou presidente e precisa, como você muito bem disse, do apoio do Congresso para poder governar. Isso é muito importante. Ele tem um partido minúsculo, ele tem uma participação minúscula no Congresso. Então, inclusive, se ele não fizer uma movimentação mais ao centro, há até uma dúvida de se ele consegue se manter no poder pelo período de 4 anos, com tudo que ele quer fazer sem apoio. Certo. Ele tem esse jeito, que a gente inclusive está acompanhando nas imagens enquanto você fala, professora, esse cabelo bagunçadão, essa forma de gesticular, essa coisa expansiva, mas vale lembrar que não é alguém primitivo, né, professor? É alguém que tem conhecimento, é alguém que tem conhecimento sobre economia. Então, será que tudo isso que ele prometeu, tudo isso que ele afirmou que vai fazer durante a campanha eleitoral, será que é possível que ele mude de ideia? Como que será que deve ser essa conversa com o eleitorado que apostou nele justamente porque não queria aquele governo que estava, né? Não queria nada parecido com o que estavam vivendo, até porque a Argentina está sofrendo bastante com uma crise econômica, com uma inflação muito agressiva, principalmente para os mais pobres. Como que você vê essa questão? E explica para a gente também um pouco mais sobre o que tem provocado essa inflação tão alta, essa crise econômica tão forte lá na Argentina. A eleição do Javier Milei, ela tem várias camadas, né? Você tem um grupo que votou nele porque é um voto de protesto com relação ao governo atual. Os dois candidatos eram muito complicados. Então, a escolha do Milei por um grupo é por um voto de protesto. Outro grupo que votou no Milei, sim, acredita na posição dele, defende esta agressividade, defende essa postura. Ele é extremamente populista, né? Ele trabalha com esse movimento populista de dizer que ele é de fora, que ele vai combater a corrupção. Então, esses traços dele, inclusive exóticos, né? Visuais e tudo. Então, isso daí há o grupo que defende isso, que acredita nisso, principalmente um grupo jovem que não viveu todos os períodos de ditadura e de golpes militares que a Argentina teve. E nós temos também outro movimento que é o grupo que vai esperando que o problema da Argentina, por ser a inflação, ele associa, bom, se o problema é a inflação, eu vou eliminar o Banco Central. Então, esse é um modelo tão simplista, só que isso aí acaba colando, digamos assim. Bom, se o nosso problema é a inflação, a gente fecha o Banco Central, o problema da inflação acaba. Já que todo mundo negocia com dólar, então a gente coloca dólar na economia. Então você veja como é simples essa linha de raciocínio e isso acaba tendo aderência com uma grande parte da população. E aí, já entrando um pouco na sua segunda questão, como a Argentina tem um histórico há décadas de problema inflacionário, que tem uma série de explicações, Wilker. É tão difícil a gente conseguir dar uma razão, são várias razões. Nós tivemos instabilidade política muito grande, a Argentina teve 6 golpes de Estado no século XX, teve um período de 2001, onde eles tiveram 5 presidentes em um período de 15 dias, para você ter ideia dessa instabilidade. Isso vai desmontando a instabilidade, diminuindo investimentos, e a Argentina tem sim uma questão fiscal. Eles têm uma quantidade de subsídios muito grande para a população.
e uma troca de políticas econômicas. Uma hora entra um intervencionista, depois entra um mais liberal, depois entra um ortodoxo, depois entra um heterodoxo. Então, esse campo de política econômica vai oscilando muito. Então, basicamente, nós temos esse somatório dessas três questões que acabou desembocando nesse processo inflacionário, que é muito complicado de ser resolvido. Não existem soluções fáceis para um problema tão complexo como esse, mas ele conseguiu abraçar vários grupos com várias retóricas e também não podemos esquecer que também quem ajudou a eleger o Milei foram os robôs, as redes sociais e o TikTok. E a inteligência artificial, né, nunca foi tão usada quanto agora na eleição argentina. E a relação com o presidente Lula, será que vai melhorar? Porque ele atacou o presidente aqui do Brasil. O presidente, ao saber da vitória dele, fez apenas uma publicação. O governo disse que Lula não deve ligar para Milei, não deve ir à posse também. Como que fica essa relação? Afinal, são dois países que têm um histórico ali, têm 2 séculos praticamente de relações boas, né? Como que a gente deve ver isso agora com a vitória de Javier Milei? Agora, imagino que a diplomacia vai fazer essa parte. Ou seja, as relações entre os países, ela é maior do que os presidentes do momento. Então, imagino que o presidente Lula vai ter que separar as ofensas e as grosserias pessoais e pensar nas questões comerciais e institucionais, que é isso mesmo que a nossa própria diplomacia vai fazer. Então, há que se ter uma separação agora para que a gente não tenha uma contaminação política, porque isso não interessa para ninguém, inclusive nem para o Javier Milei, porque se ele pretende sair mesmo de todos esses blocos internacionais, o primeiro grupo prejudicado no país... Pode continuar, professor. Se ele pretende sair desses blocos internacionais, o primeiro grupo prejudicado serão os empresários argentinos exportadores. E ele começa também a perder popularidade e ele começa a perder apoio. Então, agora nós vamos ter que dar um tempo para essa estrutura se acomodar, ver como que ele vai se ajustar com os ministérios. Ele diz que vai cortar vários ministérios, como que ele vai fazer isso e como que ele pretende fazer esses cortes, sabendo, inclusive, Wilker, que a Argentina ela tem um percentual de desemprego no país melhor que o nosso. Ela tem índices de educação melhor do que o nosso, por incrível que pareça. Então, como a população recebe uma parte de subsídios e há subsídios para combustíveis, para energia, para uma série de itens importantes para a população, como que ele vai passar a motosserra nisso? Tá certo, professora. Vamos então aguardar que essa poeira baixe, né? Porque uma coisa é propaganda, uma coisa é eleição, né? Aqueles discursos populistas, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, mas a prática mesmo, a lida ali, é muito mais complexa do que isso. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, viu, por nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário. Até a próxima. Até, queridos. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.